aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu voltei com a Cris, dá oi Cris. Olá! Mais uma vez aqui, jogando capas de BL. Pra quem não lembra ou não sabe, a Cris ela é parte da staff do Blime Aoi. E a gente já tem feito alguns vídeos aqui, porque ela é responsável pelo post mensal de BLs que tem saído lá no Japão. Então a gente fez alguns vídeos olhando o que tem saído, julgando eles pela capa e pela sinopse. Alguns a Cris nunca leu, alguns ela já leu, né, porque lê em japonês. Eu basicamente não conheço nenhum deles, a não ser os que sejam continuação de alguma coisa. Então hoje a gente vem aqui para julgar sem muita informação, né? Porque assim é mais divertido. A gente já feito esses vídeos num formato um pouco diferente e a gente resolveu mudar. A partir de agora, uma vez por mês, a gente vai pegar e fazer conforme os BLs que saíram no mês anterior. No caso, a gente vai fazer sobre BLs que saíram em julho lá no Japão, porque é mais prático. A gente vai pegar alguns, um mês a Cris escolhe alguns, outro eu escolho e a gente faz assim. Porque é coisa demais, gente. É tipo em torno de 100 mangás saindo lá no Japão. Não tem como produzir vídeo pra isso tudo e editar vídeos de mais de 1 hora sempre. Mas a gente continua porque todo mundo deu um feedback muito positivo sobre a dinâmica, sobre a nossa interação e sobre o vídeo. Então a gente continua num formato um pouco diferente. Se vocês quiserem ver tudo que saiu, sem exclusão de nenhum, sem ser só a nossa opinião porca aqui, vocês vão lá no site do Blime, tá? Tem post mensal lá pra vocês verem o que tá saindo. O link do mês de julho, que é o que a gente tá falando, tá aqui embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a capa, o nome do mangá e a gente vai ver o que a gente sabe sobre eles e o que a gente acha disso. O primeiro que tem na lista é uma continuação, né? Chama Aniki no Tomodachi 3. Como é que se pronuncia? Não é San, né? Como é que pronuncia? Ou é San? É San? Não, é. Tá, então Mas 3, gente, 3. Então é Aniki no Tomodachi 3. Parece falando aquele novo que saiu na Netflix, né? Zoom 100. Ah, sim. E sobre o que fala isso aqui? Isso aqui claramente é uma continuação, né? Uhum. E Big Brother's Friend parece o título dele, aparentemente. Ah, não, assim, é autodescritivo nessa parte. Assim, uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu sempre comento sobre o nome das autoras, essa aqui é uma delas que é engraçada, porque o nome Hanage no Mai, se você colocar uns kanjis certos, ele fica a dança dos pelos do nariz. E eu acho isso muito peculiar, assim, muito japonês. Eu enfim. acho que isso aí foi um pouquinho fora, assim, da curva do que a gente Mas é literalmente isso, então eu preciso comentar sobre isso. Mas assim, na verdade, esse mangá, ele, além de ser uma continuação, né, já tá no 3º volume, ele é um spin-off do mangá de Takara Kun to Amagi-kun, que ganhou Dorama. Eles basicamente estão saindo ao mesmo tempo, mas primeiro saiu Takara Kun to Amagi-kun, e aí veio esse mangá. Porque, na verdade, eu não sei se você chegou a assistir o Dorama. Não, né? Não assisti. É que tem o mangá, pasmem, é sobre o Takara e o Amagi, Boom! Mas o Takara tem um grupo de amigos que o grupinho deles é meio que conhecido como os mais populares da escola, né? Sempre. E entre esses amigos tem um cara chamado Tanaka, que ele aparece no Dorama, mas no Dorama eles mudaram algumas coisinhas, mas enfim, esse Tanaka tem um irmão mais novo, que é o menino que aparece de cabelo mais claro nessa capa. E o amigo do irmão é um dos meninos desse grupo, que é amigo do Tanaka. Tá. Então, assim, é sobre o irmão mais novo do Tanaka e o relacionamento dele com um dos amigos do Tanaka. Então, tipo assim, é uma história que se passa em paralelo, porque em um mangá tem a história do Takara e do Amagi, e aí no outro tem esse outro relacionamento, né, paralelo. Tá, e Takara Kun to Amagi-kun tá em que volume? Você está no 3? 4, eu acho. Ah, nossa, então. Porque na verdade ele é porque ele meio que tá no. Ele meio que tem uma contagem. Não era muito lógica, assim, era tipo 1, 1,5, e aí 2.
Enfim. Mas eu acho que é só porque a autora quis, porque não necessariamente que tem alguma coisa muito diferente. Mas assim, quem não viu, eu não sei, assim, eu não sou muito fã de dorama, então, mas eu gosto muito dos mangás dessa autora. Eu fico muito triste porque eu achei que por causa do dorama ele ia ganhar alguma tradução de scan. Mas até onde eu vi, não tem tradução. Mas eu gosto muito, assim, se alguém souber ler japonês, fazem. Vai saber, né? É um mangá super interessante, ou se alguém quiser traduzir, tamo aí, sites de scan, por favor, façam isso. Um mangá, é muito engraçado. Eu gosto do senso de humor dessa autora. É um senso de humor estranhozinho, vídeo o nome dela, né? Mas ele é muito divertido. É um senso de humor meio realmente fora da curva. Ele faz umas piadas meio nada a ver, mas é muito engraçado. E eu gosto bastante desse mangá, sim. Eu ainda prefiro Takara-kun, mas eu gosto desse também. Eu acho que é divertido ver esses dois lados, assim. Sim. Eu ainda não vi nem li Takara-kun to Amagi-kan. Inclusive, eu tô até com um dorama já... Eu acho que já tá salvo aqui nos favoritos do navegador pra eu assistir faz tempo, inclusive. Só que é aquela coisa, né? Tá na minha listinha. Assim, eu não acho que o dorama foi, nossa, incrível. Eu tenho Mas que chegou a admitir, ver? mas é porque... Eu assisti, Tá. Mas é porque eu gosto muito da série original, então eu queria ver, eu tinha que ver como é que ficou. Porque eu gosto muito, principalmente, do Amagi, porque ele é um personagem super engraçado. E eu fiquei assim, gente, será que eles vão conseguir, sabe, transmitir? Sim. Eu vou ser sincera que eu não estou satisfeita, completamente, mas eu acho que eles fizeram o possível, sabe? Eles fizeram o que deu, não é a pior coisa que eu já vi na minha vida, eu já vi doramas piores. Então eu achei Eu amo que... tu se conformando. né, tem que, né, essa gente não tem... Mas eu ainda tô aqui rezando que vai ter um anime. Tô aqui, A gente rezando. espera, né? Olha, mas se vier, você vai me ver comemorar, porque eu acho que é uma série bem legal. É historinha, tipo assim, é bem clichêzona, aquela coisa escolar, sabe? Sim, eu adoro. Tem, assim, principalmente porque eu acho que uma coisa que eu gosto muito tanto nessa série do Aniki no Tomodachi e Takara-kun, porque meio que tem esses relacionamentos, mas é aquele tipo de universo em que não existe homofobia. Todo mundo meio que aceita, assim. Tá. Tipo, todo mundo aceita. Tipo, mano, o Tanaka sabe que o irmão dele tá tendo um caso com um amigo dele e todo mundo tá, tipo assim, bacana, sabe? Só. Ele não acha isso estranho, ninguém acha isso estranho, sabe? Então eu gosto disso, porque daí a gente pode focar em outras coisas e não ficar com aquele drama de eu preciso esconder e blá e blá. Não, ele é eles são dois mangás que não tem nenhuma preocupação. A preocupação deles é ser fofo e fazer coisas engraçadas. É só isso. É isso que às vezes eu preciso na minha vida, entendeu? Eu queria ler, inclusive tô pra assistir o drama justamente por causa disso, né? Porque tu já falou no grupo, tu já elogiou muito ele, né? Eu adoro. E assim, eu queria ler isso aqui por causa disso, porque ele acaba entrando no mesmo bolo, assim, né? Tipo, a série parece muito divertida do que o pouco que eu conheço. Mas pra ser bem honesto, se não fosse por tu já ter falado, e se eu fosse só olhar pela capa, eu não ia dar grandes porra pra ele, tá? Tipo assim... não, eu concordo, eu entendo completamente, porque assim, o traço é bem normal. Ele é bem normal. Eu não sei se a autora já fez. Eu nunca fui conferir se a autora já teve outras coisas. Se eu não me engano, não. É tipo o debut dela mesmo, sabe? Então, o traço dela é bem simples, ele é só bonitinho, assim, no máximo. Ela não é nenhum gênio da arte, assim, nesse sentido. Eu também, na verdade, só fui descobrir essa série porque agora o Japão tá fazendo um negócio de ficar postando as comics no YouTube com voz. Tipo como se fosse uma junção de drama CD com Isso é mangá. fan-made ou é... Não, é feito oficial. com os drama oficial. CD, tá? Sim, é oficial. Não, às vezes eles nem lançam o drama CD, tipo, direto pro YouTube. Legal. Só que aí, obviamente, por causa do YouTube, eles têm que cortar, né, as cenazinhas mais... Mas, no geral, tipo, por exemplo, Takara-kun não tem nada. Na verdade, eu acho até engraçado, porque Takara-kun, ele é, teoricamente, a série principal.
Mas ele é 100% safe, não tem quase nada. Enquanto isso, esse spin-off, ele tem mais algumas ceninhas. Mas ele, tipo assim... Eu acho que ele também tem os capítulos no YouTube. E eu acabei vendo e, tipo assim... É muito fácil se tá no YouTube, sabe? Porque daí você só clica e assiste. Porque daí tem voz, aí eu não preciso ler, eu não preciso nem passar a página. Porque ele é um vídeo que tá rolando. E aí eu vi, achei ótimo e fui atrás, assim, mas o marketing funcionou, sabe? É um marketing que deu certo. E tanto que realmente agora tem muitas empresas de mangá mesmo que estão fazendo isso, de ficar postando no YouTube de graça, assim. Obviamente eles não postam tudo. Mas se fosse só nesse zaralho assim, tu não tinha... Provavelmente, Não. assim... Até porque ele não... Como é uma autora que não é lá muito famosa, ela começou agora. Eu também já até fiquei impressionada que teve um dorama. Porque não... Assim, ele é popularzinho dentro do nicho dele, mas não é nem o estouro, sabe? Então, assim, e principalmente aqui no Ocidente, é tão desconhecido que não tem scan, e eu não acho nem HAL. Tipo, eu não acho nem mangá em japonês. Eu leio ele porque ele foi disponibilizado legalmente, sabe? Não porque a pirataria me forneceu no 0800. Acho que é uma das poucas vezes que eu li alguma coisa por gentileza do Japão e não por gentileza da pirataria, sabe? Então eu entendo, mas assim, se alguém puder, dê uma chance. O próximo mangá é Ateuma Kara no Kuseshite Supadari Oji Nichouai Sareteimasu, da Yuki Ao. Isso aqui, a Cris acabou de me lembrar quando eu vi essa capa, que a gente teve um anúncio de uma adaptação pelo Anime Festa, que pra quem não reconhece esse nome, eles nos proporcionou diversas adaptações peculiares, como... como é que é? O Papa... Tem Titan's Bride. Bride... aquele do... Papa... Eu tô tentando lembrar o nome, não veio. Papa Date... não sei o que lá. Papa Date Shitai? Isso está... eu não sei. Eu também esqueci. Mas enfim... Quem sabe, sabe. Quem sabe. Tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição os vídeos que eu já fiz desses. Se eu já fiz. Mas o Anime Fest, ele proporcionou diversas peculiaridades pra gente. Porque ele adapta esse tipo de coisa com uma qualidade de animação e adaptação de roteiro bastante questionável, né? Só que ele faz questão de adaptar toda a sacanagem do anime pra gente. E é sempre, o que deve acontecer com esse também, é que é uma animação curta, em torno de 5 minutos, né? Mais voltada para uma divulgação do que para outra coisa, onde eles vão animar ali de maneira, com uma animação questionável em projetos curtos, em episódios curtos. Normalmente uma versão livre, que costuma ser exibida na televisão, e uma versão que é apenas pro serviço de streaming deles, que aí tem pega pra capar. Então, só que assim, isso foi anunciado, eu não sei sobre o que é isso aqui. Porque se tu não me lembrasse, inclusive, que teve esse anúncio, eu não ia me tocar. Sobre o que é isso aqui, Cris? Essa capa peculiar. Peculiar, assim. Assim, uma coisa que eu já pensei nesse anúncio eu quero só ver como eles vão animar isso. Que é um traço meio fino, sabe? E aquela qualidade de animação, mas vai ficar uma coisa bonita. E assim, eu acho muito engraçado do Anime Festa é que ele mudou de nome, na verdade, umas 200 vezes. Porque acho que antes era Mangá Festa e virou Anime Festa. E aí agora, meio que o departamento deles que lida só com BL, com os anime BL, agora se chama Toridori. Então se você for no perfil deles do X, não é mais Twitter, mas a gente vai falar Twitter. No Twitter! Twitter! Tem essa tá como Toridori. Porque agora esse é o nome lá. Eles ficam mudando de nome, eles não sabem o que eles fazem da vida. Mas assim, olha, sinceramente, eu também não li tudo. Eu só dei uma lida no comecinho, porque, sinceramente, não é o meu tipo de história. E eu fiquei muito curiosa pra ver como é que eles vão adaptar, porque, exatamente como você disse antes, tipo, eles têm 5 minutos, sabe? Então, com o que eles vão gastar esses 5 minutos? Com
botaria. Eles não querem gastar tempo. Assim, 5 minutos. Deixa eu te falar que eu sou um consumidor assíduo de animes do Anime Festa. Inclusive os heterossexuais eu já assisti. Tá? Vários deles, eu confesso. Então, assim, eles vão adaptar igual aos outros. Vai ser 3 a 4 minutos de um roteiro que vai parecer espetacular numa adaptação ruim do roteiro do mangá. E 1 minuto e meio de gemessão, assim, comendo solta. Isso que eu me fiquei, assim, porque, assim, pelo menos do que eu li, demora um certo tempo do mangá até ter alguma cena. Então, assim, eles realmente vão ter que picotar pra fazer com que essa cena se encaixe logo no primeiro, sabe? Mas já teve. Eu já observei nisso em algum dos mangás deles. Eu não lembro qual foi que eles adaptaram. Mas se eu não me engano, eu percebi deles terem puxado um pouco uma cena pra, tipo, dar uma acelerada no roteiro pra conseguir puxar uma cena que acontecia mais pra frente. Se eu não me engano, aconteceu alguma coisa assim em alguma das adaptações que eu percebi. Eles vão ter que fazer essa. Mas, assim, esse mangá é basicamente um Isekai. Eu acho que é o primeiro Isekai deles que vai ter. Tá. E é basicamente sobre um cara... Não, Titans Bright também é Isekai, né? Ah, é verdade. Teoricamente é um Isekai. Nossa, falei dele e já esqueci que ele é um Isekai. Mas é que esse agora é aqueles Isekai, tipo assim... meio clichêzão que tá tendo agora, nessa onda. Porque esse cara, ele era esse protagonista aí, ele trabalhava numa editora que publicava uma novel super popular. Que era uma novel hétero e tudo. Ele vendia essa novel, ela era super popular e tal. Só que esse cara acaba morrendo em um acidente de trânsito. E aí, quando ele acorda de novo, ele tá no mundo dessa novel. E aí ele percebe que ele reencarnou como um personagem que, tipo, aparece pouquíssimo na novel. E é porque ele aparece como um rival do interesse amoroso, né, da menina. E aí ele é meio que um vilão e logo se livram dele, tipo, logo no segundo volume, sabe? E aí, porque ele meio que tenta atacar a protagonista, e aí esse interesse amoroso pega ele, e ele é um príncipe, daí eles exilam esse cara, sabe? E aí ele fica assim, puta merda, esse vai ser o meu destino, sabe? Então ele tem que fazer de tudo pra que isso não seja o destino dele, que ele não quer ser exilado. Mas o que acontece é que, enquanto ele tenta evitar de se aproximar da heroína, né, e tal, e não se intrometer no romance dela com o personagem lá, o príncipe, ele meio que, o príncipe se apaixona por ele. E aí é isso. Que delícia. Que farofona e na verdade, gostosa. não, e é uma farofona, porque, tipo assim, é aqueles plot que é só desculpa. Porque, assim, o cara, meio que ele acha que o príncipe se apaixonou por ele porque ele, sem querer, derruba uma porção teste daquelas porção do amor. Só que era um teste, ele meio que derruba em cima do cara e ele acha que o cara se apaixonou por ele por causa disso. Mas meio que dá a entender que não, sabe? Que na verdade não era, nem era uma porção, tipo, real, sabe? E aí ele poderia ter resolvido tudo isso só falando, tipo assim, porra, você não gosta de mim de verdade, porque eu derrubei uma porção e tal. Mas não, ele fica escondendo e tenta ele mesmo arranjar uma cura pra essa poção, sabe? A gente já teve essa conversa, né, Cris? Tu sabe que a maior parte das coisas que a gente lê não chegaria a um capítulo, né? Se tivesse conversa. Se tivesse um plot ali, né, em que as pessoas Se conversassem. as pessoas fossem maduras e conversassem, não chegava a um capítulo, a maior parte deles. Então, assim, eu não sei. É porque, na verdade, é muito engraçado. Tu sabe tudo isso porque tu já leu ou tu te informou? Eu li o comecinho só. É porque, na verdade, eu achei engraçado porque, assim, a Anime Festa, eles só animam coisas que são da editora lá, que eles têm parceria, né? E, normalmente, eles anunciam coisa que tá fazendo sucesso, né, na editora. Mas esse, tipo, ele foi anunciado quando o primeiro volume não tinha nem saído ainda, o encadernado, sabe? Então, tipo, o encadernado saiu mês passado. E esse mangá, essa adaptação foi anunciada faz um tempo já. Então, assim, eles anunciaram antes. Então, tipo, não tem tanta coisa assim também. Não é tão longo, apesar que também não é tão curto. Tem mais de um volume já pronto. Uhum. Mas, enfim,
Eu tentei ler pra ver se eu curtia, mas eu achei meio ruinzinho, mas não porque a história é clichê, porque eu gosto de história clichê. Mas é porque eu não curti muitos personagens, sabe? Tá. Achei eles meio. Achei meio. Não curti muito o carisma deles. Assim, Mas eu. das informações que tu me deu e das coisas que eu vejo, eu ia adorar ler. Eu ia adorar. Nossa, essa capa pesadíssima, cheia de informação, sabe? Sim, não, Nossa. e é uma forofona. Então, ai, que delícia. A bundinha rosadinha do protagonista, não posso. É tipo assim, eu gosto de farofa, né? Eu gosto muito de ler farofa. Não, nem finjo, né? Eu gosto de ler farofa. Então, tipo não, assim... eu acho que você ia curtir sim, eu não acho que... Eu não lembrava desse anúncio. Eu lembro quando saiu da gente falando no grupo, mas agora tu até me despertou uma memória, assim, que eu tenho que lembrar de ficar atento a isso aqui. Porque já pensou o risco de sair e eu perder, deixar passar? Não, deixa passar, você não vai, porque você mesmo disse que você já é um telespectador das obras. Não, eu já fui mais. Calma. Então assim... Até porque tu não deixaria a gente perder essa peculiaridade, né? Eu faço meu papel, porque eu também confiro, eu sou uma pessoa curiosa, assim, um dia eu vou morrer por essa curiosidade. Então, eu quero ver também o que vai acontecer. Se eu vou continuar, eu não sei, mas pelo menos o primeiro episódio eu vou. Eu também, com certeza. Então vai lá, então se prepare aí pra fazer esse seu vídeo também sobre o anime. Próximo mangá chama Black Bozutsu Pinku Inma, da Sakura. Primeiro comentário. Isso aqui, essa capa é belíssima. Tá? Mas tem muita informação questionável aqui. Eu vou te deixar falar antes. Tem muita informação questionável nessa capa pro meu gosto. Vamos lá. Sinceramente, assim, não fui eu que escolhi essa. Assim, foi a pedido, tipo assim, achei essa capa. Eu não lembro, acho que foi a Aline. Alguém falou que achou interessante. Mas assim, se você conhece essa autora, eu não sei se você conhece, mas a Sakura, ela só faz mangá assim. Tipo assim, então, clássica. Provavelmente eu não... É uma capa clássica dela. Clássica. Eu vou admitir que não é a minha autora favorita. Eu não sou tão fã assim do traço dela, apesar que eu entendo o charme. Porque, né, tá aí. Muito na cara o porquê que as pessoas gostam dela. E ela também não esconde o que ela tá oferecendo, entendeu? Essa é a proposta dela. E, tipo assim, todas as histórias dela também são nessa linha de, tipo assim, ela faz uma história meio desculpa pra putaria. E ela tá correta, entendeu? Completamente correta. E aí, esse aqui, pasmem, é a história de um íncubo e um monge. Mentira! Cara, olha isso! Claro que é um íncubo, você acha que não é? Ai, enfim, sei lá, não cria essa expectativa. Não é só um demônio qualquer, é um íncubo. E aí, assim, eu só vi um pouquinho por causa das prévias, né? Então eu também não sei muita coisa. Mas o que deu a entender é que essa história é desse íncubo, porque ele começa porque ele tenta atacar a irmã mais nova desse monge. E aí ele cai numa armadilha e, na verdade, ele é pego por esse monge. E aí o monge fala que vai exterminar ele. Só que não é de uma maneira muito convencional, entendeu? É que eu tô pensando certo no Incubus, né? Aqueles que demônios... o ataque é aqui, né? É isso, que eles se alimentam disso. Tá. Então... E aí, claro que a autora tinha que criar algo peculiar o bastante, que seria um monge pra ele... Isso, é um monge que vai exterminar o Incubo de maneiras, né? Tão não peculiares muito quanto o ataque. Não muito ortodoxos. Não muito ortodoxos. Assim. E assim, normalmente, se eu não me engano, o Incubus realmente ele só atacam mulheres, né? Então, na verdade, ele não... O monge meio que é a primeira vez do Incubo do outro lado, assim. Então aí o Incubo é o Uki. Não esperava por isso aí. Sim. O personagem também não. Ele também não esperava. Tendo essas vou te ser bem honesto. Tendo essas informações, eu leria pra ver o que ela vai fazer com isso aqui. E porque eu acho que a capa é bonita, assim, né? Mas, tipo,
confesso que me pegou de surpresa essas informações, assim. Assim, Assim, ó, demônio, chifre, essas coisas não me surpreendem mais, né? Mas aí o Incubus eu não esperava. E daí, um monge também não tava no meu orçamento. E daí agora? O Incubus ser o Hulk, aí agora mesmo o carrinho descarrilhou assim. Tá... ela juntou alguns fatores assim que só agregaram, né, no material. Caralho. Eu também achei que ela sabe o que ela tá fazendo e ela sabe muito bem. E é isso, a capa não mente também. Eu acho que é uma capa perfeita. Cara, Entendeu? tipo assim, a arte dela é isso aqui mesmo? Tu já leu coisas dela? Eu não lembro se eu li alguma coisa dela, eu teria que conferir. Já. A arte dela é nesse nível aí mesmo. Eu sou muito ruim pra nome de autor, né? Então, tipo. Eu Ela teria fez que vários, conferir se eu já os li. mangá dela é tudo nesse nível aí. Ah, eu Então, teria. assim. Agora eu tô com preguiça de olhar, mas eu teria que conferir. Não, Se eu já... veja, mas a arte dela é assim mesmo. Ela não desenha Legal, mal, né? não. Mas legal, assim, ó. Como eu te disse, pela capa e pela coleção de fatores peculiares que realmente pegaram de surpresa, eu com certeza leria isso aqui. Mas se fosse uma coisa um pouquinho mais tradicional, eu acho que eu não ia ler, não. Porque, eu não sou muito Ah, não, fã. e ela não, eu acho que ela consegue fazer umas coisas bem diferentonas, porque assim, ela faz porn e também é muito virado pra uma comédia, assim. Uhum, Então ela faz uma mistura legal. Eu sou assim, não sou muito fã, porque, sinceramente, eu acho o traço dela muito bonito, mas não é meu tipo. entendi, É tipo aquelas coisas, tipo assim, gostei desse vestido, é muito bonito, mas eu não usaria. entendi. Então, assim, mas eu entendo por que as pessoas gostam. Entendo completamente. O próximo mangá é Fair Play, Fair Lover, da Hino Chihaya. Tá, primeiro, Esse foi. totalmente apaixonado por isso aqui. Isso aqui é feito pra mim, essa capa. É feita pra mim. Não, essa foi uma das que eu escolhi mesmo, porque eu gosto também da autora. Eu gosto do traço dela e eu acho essa capa muito bonita também. Linda, nossa, apaixonado. Eu achei muito bonita. E assim, a história muito revolucionária, mas eu acho ela interessante, porque assim, é a história de um universitário em que ele acaba, tipo, sempre levando o pé da bunda de todas as namoradas dele, porque elas querem, né? Pasmem, eles namoram, elas querem fazer coisas de namorados normais, sabe? Passear e tal, mas o cara só quer saber de transar. Ele não tem interesse em outras coisas. E ele é sincero sobre isso, porque elas falam: Meu Deus, eu não aguento mais, só quer saber de transar, tipo, vamos fazer outras coisas. E ele tá tipo assim: Mas eu não quero fazer outra coisa, é só isso que eu quero mesmo. E aí ele leva um pé na bunda. E Esse é assim, quem? Esse é qual deles? o O de de cabelo claro. preto. É o de claro? Tá. Não, claro, de cabelo Tá. claro. E daí ele tá levando um pé na bunda pela centésima vez no campus da universidade dele. E aí ele conhece esse outro cara, de cabelo preto, que se chama Nagamine. Que o cara tava ali fumando de boa no campus e acabou assistindo o protagonista ali levando uma bofetada na cara. Que tava no campus, o cara tava no campus, sabe? Ele viu, assistiu. E aí meio que o protagonista desabafa pra ele, assim, que a maior tristeza dele é que ele não consegue. Porque assim, ele também não quer muito amigos. Tipo, ele não quer pagar pra uma pessoa pra poder transar, porque ele é pobre e não tem dinheiro. Mas aí ter uns amigos coloridos também é muito trabalho. Mas as namoradas também não dá muito certo, porque também dá muito trabalho, porque aí elas começam a exigir outras coisas e ele fica muito triste que você não pode convidar uma mulher pra transar na mesma vibe que você convida um cara pra jogar basquete. Tipo assim, bora lá. E aí ele fica muito triste com isso. E aí esse cara fala pra ele: Pô, se você quiser jogar basquete, eu topo. E aí eles vão. Ai, E essa é a história. Cara, gays. Gays, a definição de gays. Inclusive, eu devo fazer um comentário. Eu já comentei aqui da época que eu ainda não era, tipo, gay, né? O início da sexualidade é tu ser bissexual, né? Só que assim, eu sempre falo pras pessoas que da época que eu tava me assumindo, assim, eu ficava com meninas ainda. Só que
O tanto que ficar com meninas avançava em relação a ficar com meninos era, tipo, absurdamente menos. Tipo assim, eu ficava com menina numa noite, dava uns beijinhos, se bobear a gente nunca mais falava. Menino, cara, tu dava o primeiro beijo na festa, tu te mandava pro primeiro canto que tu encontrava. Isso aqui é a definição disso. Não, e Da depois as diferença. pessoas falam que não é realista, né? Infelizmente é muito Exato, realista. exato. Isso é realista, tá? E tipo assim, tipo, essa proposta de ter um amigo homem que tu só convida pra jogar basquete assim é muito mais fácil. Realmente é. E legal, deve ser bem divertido isso aqui. Deve ser uma sacanagem rolando, comendo solta todo o capítulo, né? Então, aí, tipo, o que eu também não consegui ler muito, porque eu só vi as prévias também, né? Daí eles não mostram muita coisa. Mas o que deu a entender é que, assim, esse cara aí, né, a primeira vez dele com homens, porque ele realmente, a única coisa que ele foi fazer ali foi jogar basquete, né? Tá. Ele entrou nessa só com essa proposta. Só que aí ele meio que começa a se interessar mais pelo outro cara. E nisso mas só que aí ele descobre que, tipo, o outro cara tem mais tá saindo com mais um monte de outro cara além dele. E ele fica meio, acho que ele fica meio chocado com isso, tipo assim, pô, achei que era só eu, sabe? E aí ele descobre que ele era só mais um. E aí eu acho que vira nessa, sabe? Que delícia de clichê, meu Deus do céu. Clichêzão, Que delícia de história nada inovadora. Foi tipo o que eu pedi a Deus. Não, Chega de história inovadora, gente. O que eu quero é isso aqui. A gente quer um feijão com arroz, né? Exato, bem feito. Isso aqui tem uma farofinha, né? Que delícia. Sim, eu achei, a arte é bonita. Lindo, sabe? meu Deus, tô perdido. Isso aqui eu vou botar. Essa aqui é uma das que eu vou botar na capa do vídeo de certeza, porque eu achei perfeita. Não, e assim, eu gosto da autora no geral, ela também não. Ela não é ruim, eu gosto bastante dela. Ela não faz também nada muito profundo, mas ela sempre faz bem o que ela se propõe a fazer, sabe? Então eu curto bastante. E, pô, olha essa capa, quem é que não ia ler? Eu vou te dizer que quando tu começou a contar a história, eu tava com expectativa de que o cara que tinha as namoradas ia ser o Uke na história. Porque parece que é sempre assim, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas parece que a gente sempre vê o cara que transava muito com mulheres, quando ele vai sair com um homem a primeira vez, eles colocam ele no papel de Uke. Ou o cara que, tipo, normalmente já era gay na história, ele é o Seme, quando eles... Tu já percebeu isso? Normal, tipo assim, nem faz tanto sentido, se a gente for pensar na realidade. Mas... Eu acho que a lógica dessas histórias é porque, tipo assim, e ele já comeu muita gente, agora tá na hora dele ter comido? Pode. Eu acho que essa é a lógica. Tipo assim, já chega. Ele é que perdeu a graça porque ele cansou de comer, sabe? Agora ele quer experiências novas. Aí eu acho que essa é a lógica, entendeu? Mas eu concordo. Eu não sei, pode ser uma expectativa das coisas que eu lembre mais, assim, né? Tipo, tem outros que são diferentes. Mas a perspectiva que eu tenho é de que o cara que tá se descobrindo ali, ele sempre parece que acaba indo pro caminho do Uke. O cara que vai ser o Semi é o que já tem experiência com outros homens, assim. Eu acho que tem uma tendência disso, sim. Tem uma tendência. Mas eu não vou discordar, não, porque eu também, assim, me vem bastante. Só de você falar isso também me vem bastante a mente. Não me decepciona em nada, tá? Eu acho que visualmente o loirinho ali ele combina muito mais com o Seme, tá? Sim, e eu gosto dessa proposta que, tipo assim, de que o Uke é da relação que teoricamente exerce um papel um pouco mais dominante, experiente, conhecedor. Mas na hora que tu tava contando a história, eu tava esperando outra coisa, assim. Sim, não, então, porque a gente, às vezes a gente espera isso mesmo, porque eu acho que tem mesmo uma tendência disso. E uma coisa que eu achei interessante, porque os mangás BLs também têm uma tendência a fazer... tá mudando isso nos últimos anos, mas ele tinha muito uma tendência de fazer a história do ponto de vista do Uke. A história é sempre do ponto de vista do Uke. Então, meio que sempre você sabe que o protagonista é o Uke, sabe? Mas se eu não me engano, esse aqui, ele é do ponto de vista do Semi. Não Legal. É muitos mangás que fazem isso. Esse aqui foi do que a gente viu até agora, coisa que eu leria sem dúvida nenhuma, assim. Por que tu colocou
Porque... defende 75. Mano, isso aqui é pré-histórico, Cris. Porque a gente precisa falar sobre ele, não pode ignorar esse 75, tá Eu não entendendo? sei se Não eu li pode mais do que um volume disso aqui. Tu leu? Não, se você leu, eu já tô chocada. Mas, tipo assim, quando eu era um moleque, quando eu tava explodindo espinha na minha cara. Que incrível, não? Porque eu acho que nem é tão conhecido assim. Não. Tipo assim, o normal, entendendo que ele é tão velho, tem 75 capítulos, é que até aqui no Brasil ele tivesse ali no nicho de coisas velhas que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo com seus 30 anos de idade conhece, mas não tá. Não. Ele é bem desconhecidão aqui. E assim, uma coisa que eu acho engraçada é que ele, na verdade, tá saindo hoje em dia em 2 formatos. Nesse normal, que tá no volume 75, né? E tem uma versão especial que tá no volume 69. Então, assim, sai 2. Qual que é a diferença entre eles? Eu não sei, mas eu sei que tem. Resume a história pro nosso público. Não, uma coisa assim... Uma coisa que eu acho muito engraçado é porque esse mangá sai desde 1994. Ele é de 94, esse mangá. E ele tem uma ambientação meio futurista. A história se passa em 2022. Já passou 2022. Cara, é 2022, já ficou antiquado. Nossa, meu Deus, me desbloqueou uma memória agora. Mas é porque quando em 94, 2022 realmente estava longe. Lembrando, sabe? que eu não li em 94, tá, gente? Eu tinha 3 anos em 94. Mas eu acho engraçado, mas enfim. Mas falando bem por cima, ele se passa nesse meio que futuro, né? Em que a globalização acabou meio que fazendo com que ataques terroristas políticos, né, aumentassem muito no mundo inteiro, porque daí as pessoas conseguem viajar mais, blá blá. E aí, para proteger o país, o governo japonês criou meio que uma força de segurança especializada. Só que aí, os terroristas, para se livrar então dessas forças que impedem eles de atacar os turistas, eles começaram a atacar esses seguranças que protegem, né, os políticos, para acabar com a organização, porque daí acaba com a organização, eles conseguem atacar os políticos mais fáceis. E a história é sobre um cara que é o 8º instrutor, porque ele que meio que, né, instrui ali dentro da organização, porque todos os outros 7 antes dele foram assassinados. Nossa, cara, e aí, para impedir que ele seja... que tá me desbloqueando. E aí, para impedir que ele seja morto, também contratam um guarda-costas especial para ele. E aí, esse guarda-costas é apaixonado por ele e tal. E como isso virou 75 volumes, eu não sei. Mas tá aí. Cara, assim, não sei se eu voltaria algum dia na real, eu nunca voltaria a ler isso aqui, porque 75 volumes pra mim é too much. Eu devo ter lido na época que eu lia tudo que passava na minha frente, assim. Mas... uma coisa impressionante é que esse mangá sai mais rápido do que Junjo. Caralho. Tipo, ele tem uma frequência boa até, sabe? E vende tudo isso? Sei, eu não colhei as vendagens, mas tem que estar vendendo, né? Porque... mas não assim, pode ser só um apego emocional, né? 75 capítulos. Sim. E eu acho, assim, muito impressionante. E eu achei tão engraçado quando eu fui olhar e aí se passava em 2022, que eu fiquei assim, gente, a gente já passou. Já passou. Agora ele é vintage agora. E eu achei engraçado que ele fala... porque, assim, é uma visão de 94 sobre como seria 2022, sabe? E aí, falando sobre globalização, tipo assim, eu queria revisitar, porque eu também li há muito tempo, pra ver como é que era a imagem deles de 2022. Bem pensado. O que eles achavam que ia ter? A gente faz isso um dia, né? Seria muito engraçado, porque... ai, gente... Mas você não, mas é legal uma coisa que é legal de ver é que a capa preserva muito do traço... Sim. Anos 90, né? Até a composição da capa é totalmente anos 90, mano. Tudo nela grita anos 90, assim. É legal. E assim, eu não vou falar que a autora não mudou de traço, ela mudou um pouquinho, mas ele continua muito da época. Nossa, cara. Não tem como você falar que esse mangá foi feito... não. Né, ele tem ali uma vibe
de 90 muito grande. Ai, achei saudosista, gostei. Não, eu acho que as pessoas precisam saber do que era esse mangá que tá aí desde, né, os primórdios. E agora vocês estão sabendo. O próximo mangá é Kegare no Naihito, da Mushikae Natsuko. Bem... Esse é aquele que tem 2 capas, eu sabe? ia dizer agora, como é que chama? Como é que fala? Jouge. Jouge. Em cima e embaixo. Jouge. As capas bem pesada, né? Pois é, então, eu peguei porque eu fiquei muito intrigada com essa capa, sabe? Tá. Tipo, na verdade, eu sou uma pessoa que se interessa muito por essas histórias meio dark, Eu assim. gosto também. Mas eu vou ser sincera em dizer que eu demoro muito pra ler. Tipo, mesmo se eu conseguisse o mangá, eu ia demorar muito, porque assim, eu tenho uma preguiça de mergulhar, fazer essa imersão, porque daí eu fico me sentindo pesada. Então eu demoro muito. E é uma leitura que parece que exige mais da gente, né? Pois é, assim, e é muito desgastante, assim, emocionalmente, às vezes. É uma leitura densa em diversos aspectos, normalmente, então... Isso. E aí eu fui ver, e aparentemente é o debut dessa autora. Já começou bem, com um clima animado, né? E assim, eu fui ver a sinopse, e assim, também não tem o preview que também tem, não mostra muita coisa. Tá. Mas pelo que eu vi, ela realmente chegou com a polêmica ali, chutando a porta. Porque aparentemente essa história é sobre um cara que é um ex-padre e que foi preso por matar uma criança. E assim, eu também não sei muitos detalhes sobre isso, porque a preview só mostra as primeiras páginas, né? Uhum. E as primeiras páginas começam com ele saindo da cadeia. Tipo, ele já meio que... Você não sabe, então ele não fala qual que é a pena dele, só fala que ele tá na cadeia, e aí falam pra ele que, tipo, ele já pode sair, que a sentença dele acabou. Então ele acabou de pagar a pena dele. Só que, tipo, esse peso do crime dele ainda atormenta muito ele, então ele não consegue viver normalmente. Então, tipo assim, ele vive com esse medo de que as pessoas vão descobrir o que ele fez, né? E aí, aparentemente, ele vai tentar se matar. Que é esse cara do cabelo branco, pasmem, né? Tá. E ele é impedido, e ele vai ser impedido por um padre mais jovem a se matar. Mas assim, eu dei uma olhada nas tags. E pelo que deu a entender, é que assim, parece que esse padre que ajudou ele é uma pessoa muito boa, mas na verdade não é. É isso que dá a entender. Então assim, fiquei curiosa. Mas parece bem pesado. Eu fiquei bem curioso também, porque essa capa que é... Porque é tudo muito pesado, e isso me gera curiosidade, eu não vou mentir que não. Eu sou, tipo... Eu pesquiso melhores slashers pra assistir na internet. Eu gosto de uma coisa... Assim... Aí, tipo... Curioso. Leria... Mas eu também sou um pouco igual tu. Eu gosto de uma leitura densa, assim, macabra igual essa... Mas eu também preciso de um certo timing, assim. Não é uma coisa que, peguei aqui e li, entendeu? É tipo assim, preciso de um timing, mas leio com uma frequência gostosa, boa, assim, tipo... mas é o tipo de coisa que eu ia olhar essa capa, pensar, isso aqui quero ler. E assim, confiante de que ele seja tão sombrio quanto ele promete na capa, assim. Não, a composição da capa eu gostei bastante. Eu também. Eu achei super interessante, sabe? E ele funcionou bem exatamente por ser essa capa dupla, sabe? Porque eu achei bem legal. E a versão digital essas duas capas, na verdade, são uma imagem só, né? Daí tem ele embaixo e o padre em cima. Mas assim, curiosa pra ver o que essa autora vai fazer com esse tema, né? Porque não é um tema fácil, principalmente assim, crianças, assim, não é uma coisa muito realmente legal. É que tudo é muito... Tudo é too much, né? Tipo assim, o porquê o padre foi preso, o fato dele tentar suicídio, o fato de que, aparentemente, esse cara que salva ele pode não ser um cara tão legal, é tudo too much. Então, assim... Curioso. Leria em algum momento. Pra mim, assim, a minha curiosidade, sempre que eu vejo esse tipo de tema, é
como que a pessoa, o autor vai fechar isso, né? Vai ter redenção, ou vai ser, tipo assim, começa ruim, termina muito ruim, mais ainda, pior ainda, sabe? Sim. Ou é aquele, tipo assim, aí começa muito ruim, mas aí a pessoa tem uma redenção. Então, assim, é sempre isso que eu quero saber, sabe? Porque, sei lá, dependendo do tema, é coisas complicadas. Mas leria. Eu também leria, e assim, leria contentíssimo. Mas é aquele negócio, nunca vai sair do Brasil. É, Nunca. não sei, né? Não sei. É, com uma capa de gente se enforcando, acho complicado. É, pode ser, pode ser. A capa é too much, a capa é too much. E aí, não, e tem padres no meio, né? Não vamos enfiar religião aqui no Brasil, é muito complicado. O próximo mangá chama Korewa Sexu Jairem Arimasen, da Megane. O que a Grande Megane fez? Megane Eu conheço voltando. esse nome. Ela já apareceu nos vídeos passados aí, que era de um cara que descobriu que o colega de trabalho dele fazia uns vídeos Tá. que não mostrava a cara, mas ele descobriu por causa de uma pinta. Que eu queria ler, inclusive. E uma coisa que eu assim, acho muito engraçada é que essa autora pode até tentar disfarçar. Ou ela não disfarça, não, porque tá muito na cara. Mas ela claramente tem uma pira com bundas. Se você for ver a capa do outro mangá que a gente fala no outro vídeo, é a mesma coisa, é bunda. E ela dá uma ênfase nessa bunda. Essa bunda aqui, ó, muito Eu só queria entender nessa capa aqui qual é a tara dela com o pescoço. não, eu acho que é o traço dela. Cara, vai tomar no cu, que coisa feia esse pescoço. Eu acho que infelizmente é o traço dela. Às vezes ela faz isso mesmo. Sabe a boneca Barbie quando tu desencaixa a cabeça? Na verdade, esse é o meu problema com Tokyo Revengers. Eu até uma vez pensei em ler, mas daí eu reparei os pescoços e fiquei assim, não dá, gente, olha esse pescoço. Eu tenho problema sério com o pescoço também. Mas e aí, sobre o que é isso aqui? Assim, né? Obviamente é uma história que é muito sincera também sobre, né, o que ela tá querendo falar. E a sinopse deixa ainda mais claro isso. Tipo, é a história de um universitário, que é um menino aí de óculos, que o hobby dele é brincar com esses brinquedos adultos, sabe? Ele tem vários, e aí, assim, ele tem um dia, um vizinho dele, que sempre tá de cara emburrada, toca a campainha, porque uma encomenda desse protagonista foi entregue na casa dele por engano. E ele tá indo lá, né, devolver. Eu vi isso tantas vezes. E aí, a encomenda era um novo brinquedinho, sabe? Só que aí o protagonista tava de boa, porque a caixa vem, aquelas empresas que mandam a caixa toda discreta, assim, vem um nome diferentão, não fala o que tem dentro. Assim, ninguém ia descobrir só pela caixa. Só que aí o vizinho fala pra ele que ele sabe o que tem dentro. Porque ele trabalha nessa empresa. Ele trabalha na empresa que fabrica esses brinquedos. Então ele fala, tipo assim, eu sei porque essa empresa aqui é o nome falso que a nossa empresa usa. E aí, ele faz parte do setor que desenvolve esses brinquedos. Caralho! E aí ele meio que fala, tipo assim, então, adoraria vir, assim, uma opinião pessoal aí dos usuários. E assim, dá uma olhada de como é que tá também funcionando isso aí, né? Assim, eu quero ver ao vivo. Maravilha. E aí... Gostei do plot, mas eu não leria, porque essa capa ia passar na minha frente e eu ia pular frouxo. Mas, não, eu gosto dos mangá dela, porque assim, eles são... É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. E eu não sei, eu vou tentar defender ela, mas eu também não tanto, porque infelizmente às vezes ela faz uns pescoços de girafa assim. Eu não vou falar que não, ela faz. Mas não é tão gritante, tá? Todas as vezes. Dentro do mangá não é tão assim. Às vezes é mas, mais assim, o plot é divertido. Assim, como eu disse, eu já vi 1000 vezes isso de chegou os brinquedinhos na casa de alguém e o outro viu. Isso aí não é novidade. Sim. Agora, ele trabalhar na empresa e descobrir assim, parece mais legal. Mas, tipo assim, se for só olhando a capa, assim, eu não ia ler não. Porque, tipo... Você olhou o pescoço ainda? Eu olhei, cara, eu não consigo tirar o olho do pescoço. Juro por Deus, eu não consigo. Eu tô olhando pro cara que aparentemente é o seme da história, porque eu achei ele lindo.
Achei belíssimo o traço nele. Só que aí o meu olho volta a puxar pro pescoço meio xota ali, e aí não me desce. Aqui não dá pra defender, infelizmente. Então eu só vou falar que é pelo Outro plot, dia, quando gente. lançar um outro mangazinho dela, tu tenta de novo, tá, amiga? No outro vídeo. Olha, mas no vídeo passado não foi aquele comigo, a você, gente entrou em acordo Mas que... mas é porque mostra mais a bunda do que o pescoço do personagem, então. Mas, enfim. É, o plot é legal. O plot é bom. Mesmo pelo plot. Marriage Game Osogo. Tá, o que é isso aqui que parece um pôster do Ben 10 aqui? Então, eu achei interessante, porque é um traço diferentão, né? Nossa, isso aqui é totalmente gringo, né? Parece. Pois É é, eu totalmente escolhi. ocidental isso aqui. Então, e assim, uma coisa que eu achei interessante, porque esse mês a gente tá com muita autora que tá debutando. Esse também, não. Esse é o primeiro mangá dessa autora. E não tem versão digital, então não tem amostra. Eu não sei, eu não consegui. Então eu também tô literalmente me baseando total em sinopse, que é tipo desse tamanhozinho, sabe? Que é? Mas, então, como ficou muito óbvio, não se passa no Japão. Tá. Porque se passasse no Japão com esse traço ia ser um pouquinho estranho, principalmente o cara loiro, né? E aí, aparentemente, é sobre um detetive e um serial killer. Que isso já acho interessante, mas o que me surpreendeu é que, na verdade, parece que logo depois de capturar esse serial killer, o detetive meio que desmaia. E quando ele acorda, ele tá junto com esse serial killer numa ilha deserta. E aparentemente, não é só eles que estão nessa ilha. É um total de 30 pessoas. E é um jogo de vida ou morte. Tipo assim, só vai tipo, 2 pessoas vão sair dali vivos. Meu Deus, Cris, eu juro, eu entregaria minha alma pra ler isso aqui. Eu daria minha alma pra ler isso. Eu achei um conceito bem interessante. E assim, não fala o que eles têm que fazer, e nem quem, nem porquê. Só fala que eles estão lá. Nossa. Eu venderia minha alma pra ler esse mangá, juro. Eu espero também que apareça aí no 0800, porque eu achei... E o fato de que não tem um previewzinho ali me deixou assim, eu quero saber! Eu quero saber! Eu quero ver! Não tem. Assim, ó, a capa fugindo do tradicional, legal. Os personagens, assim, fugindo do tradicional, porque é uma pegada bem ocidental. Tipo, tem o moleque ali que parece que é o capitão do time de rugby. Tem o outro que é o Derek, que parece que malha 3 horas por dia. Então, tipo assim, visualmente ele é legal. E eu acho que a gente lê muito mangá, então acaba que chama a nossa atenção quando vem uma coisa que destoa tanto, né? Sim. E aí essa proposta, mano, que isso? Battle Royale com BL, nossa, isso aí foi... E eu achei interessante, porque dá pra ver que a autora tem muita influência gringa, né? E aí, então, assim, não só pelo traço, como pela proposta, porque é muito gringo isso. Só que aí misturou com o BL, né? Então, assim... Foi a gente que pediu. Quero saber mais. Como que isso está sendo feito na prática, sabe? E, na verdade, esse aqui, eu acho uma coisa que eu achei interessante, porque ele é, teoricamente, aquela versão de OG. Porque se você vê em cima em cima do Osogo ali, que tem o nome dela, o último kanji, que parece uma pessoinha, é o kanji de Joe, é pra cima. Essa é a primeira parte, então quer dizer que ainda é uma história fechada em 2 volumes. Só que por algum motivo só saiu o primeiro volume. Então, assim, não é longo, mas é pra ser 2 volumes só. E aí... Tô curioso. Nossa, legal isso aqui. Legal. Próximo mangá é Orewa Hiroini Naremasen, da Sano Asahi. E aí, o que é isso aqui? Esse aqui, na verdade, também foi um pedido, me pediram pra falar. Tá. Mas eu tinha achado a capa interessante. Eu só, talvez, não curti muito a capa, porque eu achei que as cores não tá muito interessante. Tá muito rosa, sei lá. Ele tá muito rosa, mas ao mesmo tempo tá meio pobre.
Não sei se é meio essa palavra. pálido. Eu não sei se a escolha de cores. Pálido, Não sei se a escolha de cores me agradou. Mas assim, a história é sobre o cara de cabelo preto ali, que ele é tipo um otaku viciado em mangá shoujo. E aí o sonho Coitado, dele é ser ia sofrer no Brasil. Exato. E aí o sonho dele é ser uma heroína de mangá shoujo. Ele quer um príncipe de mangá shoujo e tal. E ele é fascinado por um cara que trabalha como garçom em um café, porque o cara é idêntico a um protagonista de um dos mangás favoritos dele, o mangá shoujo. Tá. E aí ele sempre vai nesse café, fica de olho no cara e tal. E ele acaba descobrindo que esse cara, na verdade, é um playboy que transa com todo mundo. Inclusive com ele. Aceitou. E assim, e na real, ele fica feliz com isso. Porque, com certeza, ele não teria chances com esse cara se ele não fosse um playboy que transa com todo mundo. Então, assim, quebrou a imagem dele de um personagem príncipe, né? E gentil e tal. Mas ao mesmo tempo, ele tá transando com o cara que tem que é idêntico ao personagem favorito dele, entendeu? Deu tudo então certo. Ele fica tipo assim, ótimo, maravilhoso. Aí o cara fica tipo assim, aposto que você está decepcionado, porque eu não sou, tipo, né, uma imagem. Todo mundo reclama que eu não sou. Eu não pareço com. Tipo, minha personalidade não bate com a minha aparência, tá? E ele tá tipo assim, não, cara, tá ótimo. Maravilhoso, sabe? Pode continuar. E ele lá, gloob, gloob. Ele tá tipo, sabe? Pode me tratar como lixo mesmo. Sabe? Eu sou um cachorrinho, é isso, tá ótimo. E aí o cara fica até meio abalado, porque ele fica tipo assim, qual é desse cara? Pô. Sabe? Ele realmente não tá pedindo mais nada além disso do que eu tô oferecendo. A proposta é legal, assim. Pra ser uma farofona também. Eu gostei. Eu dei uma olhada na prévia também, achei interessante. O traço dela não é ruim. E assim, uma coisa que eu achei interessante, né, que assim, a dinâmica é clichêzona, também já vimos 200 mil vezes, né? Mas uma coisa que eu achei que deu a entender e que eu achei interessante é que é exatamente isso. O seu taco fica nessa postura de eu sei que você tá saindo comigo por dó e porque, né, você aceita todo mundo. E eu tô feliz com isso, é isso. Vamos ficar nessa, eu não estou exigindo mais nada, porque eu não tenho direitos, eu sou um otaku fedido, eu não tenho direitos de pedir mais nada além disso, entendeu? Tipo, eu já tô recebendo muito. E o cara fica meio tipo assim. Ele acha estranho, ele meio que fica, tá, beleza, no começo, mas depois ele começa a achar estranho. E ele até começa a ficar incomodado, porque às vezes ele fica tipo assim, sei lá, a gente podia sair pra beber alguma coisa um dia, e o cara fica tipo assim, não, cara, não precisa, não precisa ser, não precisa ter compaixão comigo, não saia comigo. Saiu da zona de conforto, daí ele começa a agir e o cara tá tipo, não, eu quero fazer alguma outra coisa, né? Tipo, vamos fazer outra coisa. E aí o otaku não entende, porque pra ele é tipo assim, não precisa rebaixar o meu nível, sabe? Tá. Não precisa. E aí ele começa a ficar frustrado com isso. Então eu achei engraçado. É legal, essa proposta é legal, assim. A capa é meio decepcionante, como tu falamos antes, mas a proposta é bem legal mesmo. Eu também não teria escolhido essa capa se não fosse um pedido, porque eu achei meio... Eu não sei, eu acho que o problema é as cores, porque eu acho que o traço não é o problema. Eu acho que o meu problema é com as cores. Pode ser. Se fosse outras cores, talvez eu tivesse... Talvez se fossem as mesmas cores, num tom um pouco mais gritante, assim, talvez. Eu acho que é porque tá muito azul e rosa. Sei lá, eu não sei. Eu entendi a proposta, mas não funcionou pra mim. Eu também. Mas, assim, depois de dar uma olhada, achei legal. Leria. Contigo que tu tá falando assim, eu também leria, porque parece que gera uma dinâmica divertida. Eu acho que ele deve ser bem divertido, mas assim, eu precisaria saber disso, porque só pela capa não ia rolar. Eu também não iria. Oshidori en Musubi Shoukai Yokoso, da Bea Kane. Esse aqui também foi um pedido. Porque assim, eu vou ser sincera, também que eu gosto... Esse aqui também é Joe Ige? Mas esse saiu, acho que só também a primeira parte. Não saiu, não só saiu o Ge, não saiu o Joe. O Joe não, o Ge. Não, saiu só o Joe, não saiu o Ge. E aí, confuso. Eu já li várias coisas dessa autora, ela já é bem antiga já. Mas eu, sinceramente, não iria escolher essa capa se não fosse pedido, porque eu tô com um traumazinho dessa autora. E não porque ela faz mangá ruim.
Mas é porque um dia ela fez um mangá com um tema de traição. E eu não sou muito fã de tema de traição. Apesar de eu ter gostado daquele. Porque normalmente quando tem mangá com tema de traição, eu não gosto da conclusão. Tá. Eu normalmente não gosto de como as coisas são resolvidas e eu fico com um gosto amargo na boca. Tá. Eu gostei do jeito que ela fez do outro mangá, mas eu fiquei meio. E às vezes quando ela quer fazer mangás com temas pesados, ela faz mangá com temas pesados. Então eu fiquei meio com um traumazinho dela de pegar outros mangás. Então, Mas esse aqui é sobre o quê? Aí esse eu achei que. Eu acho que eu leria, porque ele parece bem mais leve. É sobre esses dois personagens da capa. Eles são um casal e eles administram uma agência de namoro. Sabe aqueles que juntam casais e tal? E aí, a agência deles tem meio que um slogan de que falam que eles têm uma taxa de acerto de 120%. Que assim, que parece meio suspeito, né? Parece aquelas coisas meio charlatão. Mas que de fato eles sempre acabam juntando casais que ficam felizes, sabe? E aí a história desse mangá, além deles, é sobre os casais que eles juntam. Então, tipo, não é uma história só deles, é de vários personagens. São várias paralelas, assim. Eu achei interessante. Ah, legal. Legal pelo... Mas... Tipo assim, não deve ser nenhum desenvolvimento absurdo, deve ser um monte de história... Sim, deve ter, tipo, alguns capítulos deles e alguns outros focando mais nos outros personagens. Bem legal. A capa, eu gostei da capa, assim, achei a capa bonita. Amei que tem ali a afeminada ali, praticamente crossdress, e o padrão. Amei. Ela adora fazer personagens afeminados. Tipo assim, nem necessariamente eles são sempre woke, sabe? Ela faz também bastante personagens semi-afeminados. Eu gosto da autora no geral, mas, assim, uma coisa que eu achei engraçada, porque pelo preview dá pra ver mais ou menos o primeiro capítulo, assim. E daí o primeiro casal era, tipo, um cara que ele tinha recebido um diagnóstico de que ele ia morrer. Ele ia morrer. Meu Deus. E ele era gay e ele ficou assim, eu quero ser feliz. Sabe, pelo menos nos meus últimos meses. Então, assim, eu quero encontrar um cara, viver minha vida no ápice nesses últimos meses e morrer feliz. E aí eles encontram um cara lá que era prostituto. E que também queria ter um momento feliz na vida dele, porque a vida dele era uma bosta. E aí eles se juntam, mas aí parece que é uma história muito triste. Que você fica assim, caralho, né? Que depressivo. Mas assim, é uma história... Esse mangá, no geral, não parece que tem um clima pesado. E depois eles ficam lá um mês, basicamente, vivendo a vida deles, viajando o mundo. Mas daí eles descobrem que era um diagnóstico errado, o cara não vai morrer, tá Legal. E aí eles vivem felizes pra sempre, sabe? Ele tem tudo pra ser bem divertido. Na real, tem margem pra abordar muita coisa, né? Porque são muitos personagens, muitos casais, então... Sim, legal. Eu achei interessante. Leria isso aqui, tanto pela capa, porque é bonita essa capa aqui. Diferente da de antes, essa aqui ela tem tons muito fortes, mesmo sem usar muitas cores. Né? O vermelho fez muito isso. Fez um uso muito bom, eu gostei de como ela usou o terno, assim, pra dar umas firulas a mais. Legal. Achei interessante. O próximo mangá é Samishigari ya na Uzotsuki Otoko no Otoshikata, da Ogami. E aí? Esse aqui foi a pedido da Tanko, mas eu também... Porque ela veio me perguntar até, tipo assim... Sabe quem que é esse mangá aqui? Porque achei a capa muito bonita. Eu falei assim, eu vou falar dele no vídeo do Guto, então. Mas eu também achei, o traço é muito bonito. E tipo assim, aparentemente, é sobre esses dois caras que eles se encontram por motivos de negócio. Tá. Mas o de cabelo claro ali ficou muito afim do de óculos, porque ele faz total o tipo dele. Só que esse cara de óculos é todo serião, sabe? Tipo, profissional e tal. E ele não dá nenhuma abertura pra isso. Ele fala, tipo assim, não, a gente veio aqui fazer trabalho, é isso. Essa é a minha relação com você, entendeu? Tá. Não, nem zero abertura. Só que aí, depois, por coincidência, eles acabam se reencontrando num bar. E aí, o de cabelo claro ali convida ele pra beber e tal. Primeiro ele fala... Tipo, ele dá toda a abertura do mundo. Não, primeiro ele fala, não... Eu vou embora, e blá blá blá, ele fica, não, pô, fica aqui, blá, blá. E eles bebem. E, obviamente, o de óculos fica bêbado. E aí ele, obviamente, solta muito mais por causa disso. E eles passam a noite juntos, né? E aí, só que aí vai no dia seguinte e o cara de óculos volta a botar ali uma barreira entre eles.
E ele fala, tipo assim, que até que concorda deles manterem uma relação física, mas sem sentimentos envolvidos. É isso. Que inovador, né? Não descobriu a roda, né? Mas. E Cara, outra, essa aqui é outra autora que tá debutando também. nossa. Ela vai lançar um outro mangá este mês, agora em agosto. Mas esse é o primeiro encadernado dela. Então, Bem bonita a capa. bonita. Assim, esse plot ele é um aglomerado de clichês, né? Sim. Então. Personagem de óculos. O outro é o Nossa, galã. ai, bebi e fiquei fácil, mas no trabalho não, Deus me livre. Ou vamos manter uma relação estritamente profissional, mas lá aqui fora a gente pode. Tudo muito clichê, tudo, é um emaranhado de clichês, assim. Sim. Mas é legal, né? É legal, assim, tipo, e a capa é bem bonita. Eu acho que ela começou bem, porque, gente, assim, a capa total chama atenção. Se tivesse mais tanto, eu ia ler. Me agonia um pouco que parece que o de óculos falta um olho nele. Eu acho que é exatamente pra fazer, tipo... Faltar um olho? É esse efeito, sabe, de que você não consegue ver os olhos dele, por causa do óculos, mas... Aí e nesse aí aqui, agora mas só tá você parecendo caolho. mas daí você só consegue ver um, e o único olho que você consegue ver, ele tá chorando. É tipo essa, mas... Nem sempre funciona, né? Eu não me incomodei. Eu, sinceramente, não me incomodei. É que você tem realmente... Assim, eu tenho um olho peculiar pra essas coisas, Você encontra coisas que depois não consegue desver. É isso. Mas... Não é nada que ia me afastar desse mangá, porque a capa continua sendo bonita. Entendeu? Mas não é nada, mas não é nem o pescoço. Vale a observação. Não. Não, mas Não, eu entendo. É assim. Eu entendi o que ela quer fazer, mas eu entendo o que você também diz, sabe? Mas, gente, é a capa bonitona. Não, capa bonitona, emaranhado de clichês que a gente gosta. Legal. Agora a gente tem aqui o volume 12 de Cherry Marrow. Não, sim, botei aqui porque a gente tem muita informação sobre ele recentemente. E assim, se você não conhece, porque inevitavelmente assim, você acabou vivendo numa pedra, né, debaixo de uma pedra durante esses anos. Ou se você não conhece a VBL semana passada, pode acontecer também. Também pode acontecer. E você não conhece Cherry Marrow ou Cherry Magic, que é o inglês, né? Então, assim, se você não conhece, ele já teve dorama, ele teve uma adaptação em dorama já. Excelente, né? Vale mencionar. Excelente. Sim. Ele teve uma continuação em filme. E aí tá tendo agora uma adaptação em drama da Tailândia, tailandês. Tá saindo agora. E ele vai ter um anime, foi anunciado também. Que assim, a única coisa que eu fico triste em relação à adaptação que falaram do anime é que os seiyus são diferentes, os dubladores não são os mesmos do drama CD, e eu fiquei um pouquinho triste. Mas não é como se os que fossem do anime anunciados não fossem bons, é que eu fiquei meio triste com. Só que a gente se apega, né? E uma coisa que eu achei peculiar é que eles mudaram bastante o traço, né? O character design é feito pelo cara que trabalhou com Haikyuu e Ballroom e Yokoso. Então você consegue ver. Eu vou deixar aqui pra vocês que, tipo assim, a imagem que a gente já teve desse anúncio, né, da adaptação em anime. E assim, dá pra ver, o que eu notei quando eu vi dá pra ver que eles mudaram muito, mas eles tentam puxar pro que existe, entendeu? Eles têm alguns, tipo assim, eles tentam puxar o elemento aqui, tipo, a marca do rosto, parece que eles estão tentando buscar aquilo ali, mas não adianta, eles não vão conseguir a mesma coisa que a autora faz no mangá, entendeu? Tipo assim, porque são chart designers muito diferentes, assim. Sim, e na verdade o traço também ficou muito característico desse cara que faz o character design. Você consegue ver muito as semelhanças entre o traço que ele fez em Cherry Marrow, em Haikyuu, em Ballroom, em vários outros animes. Acho que ele trabalhou em Durarara também. Dá pra ver. E também, por último, esse mangá tá licenciado pela JBC. Então, assim, se você não conhece,
É agora, gente. Ainda Muito não foi material. lançado. Se ele já foi lançado quando você tá vendo esse vídeo, e eu lembrei, ele tá aqui embaixo na caixa de descrição pra vocês comprarem pelo meu link da Amazon, porque eu não sou idiota, né? Aí, mas ele foi anunciado, né? Não faz muito tempo, tá? E ele tá licenciado já pela JBC, só falta eles lançarem. Né? Então, tipo assim, Cherry Marro, é como a Cris falou, tem coisa demais sobre Cherry Marro, sabe? E não é à toa, é porque é realmente muito bom. O mangá é muito divertido. O drama, o que eles fizeram com o drama é, tipo assim, espetacular. Eles conseguiram abusar daqueles traços caricatos que doramas têm pra construir tudo que tem no mangá tão divertido quanto a Kasoide tá lindo no papel dele. Então, tipo assim, ainda não vi o filme, porque a pirataria ainda não ajudou. Ainda não vi o drama tailandês, simplesmente por falta de tempo, mas já tem vídeo no canal falando sobre Cherry Marro, então eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Mas assim, é uma obra de arte, gente. Se vocês não conhecem, vão atrás do drama, vão atrás do mangá enquanto ainda não sai no Brasil, enquanto, né, E enquanto se ainda tá sair no no Brasil? 0800. E se E sair, não, compra. comprem, porque assim, tem muita gente que fica reclamando de BL, porque. Ai, porque a comunidade gay, real e blá blá blá, fetichista. Mas assim, a autora é uma das que de fato ajuda a comunidade LGBT no Japão. Os ganhos que ela teve com o filme, grande parte ela doou para uma organização que ajuda a. Que apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Japão. Então, tipo assim, ela tá ali ajudando a comunidade de fato. Então, né, apoiem essa autora também ali por meios legais, se vocês puderem. Tassogara Outfocus Long Take, da Janome. É. Que, inclusive, antes de mais nada, porque a Cris não vai falar sobre o que se trata, não. Tassogara Outfocus, porque o último vídeo do canal é sobre Tassogara Outfocus, tá? Então, inclusive, enquanto a gente tá aqui gravando esse vídeo, o vídeo de Tassogara Outfocus tá upando. Mas a Cris trouxe aqui na nossa lista por quê, amiga? Sim, na verdade, eu trouxe exatamente só a mais pra poder, assim, falar, porque vai sair anime, né? E a gente precisa comemorar isso, porque a gente tava numa seca, uma seca que vai ser, né, assim, eu não vou dizer resolvida, mas amenizada com o anime de Cherry Marro e de Tassogare. Então, assim. É que assim, vai ser amenizada com coisa boa, né? Exato, não só. Cherry Marro e Tassogare. E ainda tem aquele do Anime Festa, a gente não pode esquecer, né? Sim, tem ele também. Mas, finalmente, sabe, vamos sair dessa seca. E assim, ao contrário do anime de Cherry Marro, a gente ainda não tem, tipo, nenhuma informação sobre estúdio de Tassogare, quem é que tá trabalhando, não tem nada. Só tem informação de que vai ter. Então, assim, a gente não tem informação de mais nada. E assim, mas pelo menos vai ser pra televisão, isso me deixa mais tranquila, porque às vezes eles falam que é só anime e aí no final é um porcaria de um filme. Nada contra filme, mas nada a favor também. Mas é. E é porque é triste, né? Mas assim, finalmente pra TV. Mas eu tenho medo, porque assim, o traço, eu não quero que eles estraguem. Tenho medo. Tenho muito medo. Eu tenho uma perspectiva de Tassogare Outfocus de que o traço dele, pra mim, né, quando eu vejo, ele é assim. Ele é um traço muito rico, com poucos elementos. Porque não é, tipo assim, os quadros do mangá, eles não são densos. Tem pouca coisa ali, tem muito pouca coisa ali. Só que ao mesmo tempo tu olha e, tipo assim, tem tudo. Os personagens, assim, são ricamente expressivos, sabe? Não precisa de muita... justamente o fato de não precisar de muita coisa para ela construir cada quadro cada painel do mangá, que torna o traço dela ainda mais brilhante, assim. Então, realmente é tipo assim, de certa forma, como é que eu vou dizer... A gente fica ansioso, preocupado com o que eles vão fazer com isso. Assim. Porque assim, eu acho que ele segue muito a linha de Dokyusei. Uhum. Eles conseguiram fazer uma adaptação pra anime muito boa. Porque o filme eu sinto que ele conseguiu adaptar o traço da Asumiko muito bem. E não é fácil.
Porque o traço da Sumiko Não. também não é como se fosse cheio de detalhe, é extremamente simples, mas ele é muito expressivo. É. Ele tem uma expressividade muito peculiar da autora, e eu sinto que em Dokyusei só deu certo porque o anime, em primeiro lugar, de Dokyusei só saiu porque tinha fã ali, na indústria, que falou, eu quero fazer, e eu vou fazer com todo o amor possível. Então saiu uma coisa que eles botaram muito esforço, sabe? Aí só que eu fico com medo assim, será que Tasogarei vai ter... Tasogarei precisa ser assim. Será que ele vai pra ter, dar certo. se ele vai ter isso também, vai ter ali uma equipe que tá ciente, sabe? É que eles têm um traço pouco tradicional, né? Tipo assim, não é aquela coisa que funciona sempre em anime. Porque o que a gente vê em anime é muito, tipo, como é que eu vou dizer? É um feijão com arroz ali muito claro. Tu sabe o traço que... Principalmente pra TV, né? Porque tem que sair semanal. É isso. É diferente. Só que o traço da Janome como o de Dokyusei, da Sumiko, eles puxam para um lado mais caricato, com os traços um pouco mais irregulares, assim, que deixa a coisa muito mais linda, muito mais expressiva, com poucos elementos, só que dá muito mais medo de ver isso adaptado, né? E assim, então... eu acho que com Dokyusei também eles puderam colocar mais esforço e mais tempo, porque eram filmes, sabe? Eles não tinham um prazo igual a um anime pra TV, então isso me preocupa. Não quero pensar muito, mas estou rezando todos os dias. Mas me preocupa. Porque, imagina se vai pra um estúdio flopado, sabe? Que desperdício. Mas... Pra quem não sabe, aqui Tasogaré Out Focus Long Take é a sequência direta de Tasogaré, né? Tasogaré Out Focus. Tem Tasogaré Out Focus, tem acho que umas 4 side stories, mais ou menos, né? Então, spin-off, side story. E aí tem o Long Take, que é meio que a sequência direta dele, né? A continuação direta da história, assim. Tipo, isso. Que é igual o caso de Joy e Joy Second, né? Eu acho que também fica mais ou menos na mesma linha de Dokyusei também, que tem tipo um spin-off no meio. Porque antes porque tem, na verdade, antes desse Long Take, tem 4 coisas. Tem o Tasogaré Out Focus, né, que é o originalzão. Aí tem um spin-off chamado Zanzo Slow Motion. Aí tem outro Tasogaré Out Focus, que é o Overlap. E aí tem um outro, que acho que é o Yoyoi Monologue. E aí agora tem esse. Então, tipo assim, ele é meio intercalado em séries diferentes, com casais diferentes. Mas eu também quero saber como eles vão trabalhar isso no Só anime. o Overlap, que eu acho que é tipo uma coletânea de extras, alguma coisa assim, né? Eu também não sei. Não é necessariamente uma história... com uma continuação, né? Eu não sei, na verdade, como é que ficou esse, se ele é uma história... Eu não cheguei a ler o Long Take, então eu também não sei como... eu também não li o Long Take. O que eu tenho de informação é que, tipo, eu fiz algumas pesquisas ali enquanto eu tava fazendo o vídeo. E aparentemente é uma sequência direta de Tasogaré Out Focus mesmo, assim, história, né? Isso. Daí... Isso é a minha dúvida também, porque assim, se for pra um anime de TV, vai ser no mínimo 11 episódios. E aí, assim, como que eles vão fazer pensei isso? sobre isso também. Hoje não. Essa semana, escrevendo o roteiro do vídeo, eu pensei sobre isso também. Eles vão puxar o long take também, porque daí, beleza, eles vão ter conteúdo garantido, assim, né? Mas senão eles têm um mangá só, 6 capítulos eu acho que eles vão meter os spin-off no meio também. Pode ser também, pode ser. Porque daí dá uma quantidade 5 volumes. Given fez isso, né? Given puxou muitos extras e inseriu durante o anime, assim, na produção tinha uns extras de Given ali que pra gente estão lá no final do mangá, são extras, né, do volume, e eles inseriram como parte da história, assim. Pode ser que eles façam isso aqui também, então... assim, como se passa tudo na mesma escola, com o mesmo grupo de personagens, então eu acho que talvez eles podem dar uma misturada ali entre as histórias e dar uma alongada. Eu acho que isso talvez é mais seguro do que eles ficarem inventando coisa. Mas sei lá, vamos ver. Esse aí é um anime pra ficar de olho mesmo. Isso, torçam pra que fique maravilhoso. Também quero. E aí encham o saco das editoras pra eles trazerem pro Brasil, pelo amor de Deus. Tonari no Renkun wa Choto Kowai, da Kusege. Cara, isso aqui é a coisa mais divertida que tu colocou hoje, tá? Essa capa é muito fofa. Eu adoro esse mangá. Assim, Sério? Eu leio ele
pelo Mas Pixiv. esse aqui é o volume 1, é Sim, isso? sim, é que eu leio pelo Pixiv. Então eu li antes deles Tá, pode crer. encadernado, sabe? Eu não vi encadernado, normalmente o encadernado eles colocam algumas coisinhas a mais, né? Mas eu vi pelo Pixiv. Aham. E eu acho assim, engraçadíssimo. Uma coisa que eu acho que é um diferencial dele, porque na verdade o mangá é sobre esses dois personagens, que eles conhecem Uhum. desde o fundamental e tal. Só que a grande parte é do ponto de vista de uma menina que senta numa mesa que é entre eles dois. Ai, que E aí, tipo, massa. ela senta aqui, aí um outro senta do lado dela e outro senta do outro lado, sabe? E aí, de primeira, ela fica morrendo de medo desse de cabelo vermelho, porque ele tem uma cara de mal encarado e tal. Aham. Só que e ele parece um delinquente. Só que, tipo, ele só não sabe se expressar. Ele é super fofo, mas ele tem essa cara de mal Que amado. legal. E aí, toda vez, ele a piada do mangá é que ele tenta expressar pra esse outro menino que ele gosta dele, só que sempre fica parecendo que ele tá ameaçando. E a Tá. menina fica. E aí, no começo, a menina ficava assustadíssima. Ela ficava tipo assim: Meu Deus do céu, eles vão brigar? Eles vão brigar? E o outro cara tem uma constante cara de nada. Ele é tão expressivo quanto uma parede. E aí a Uhum. piada é essa de que o outro cara sempre tem cara de mal encarado e não consegue se expressar, e o outro aceita tudo com uma cara de parede. E aí, ó, Que massa. com o passar do tempo, você vê que obviamente eles se gostam, mas eles não conseguem, e só tá a menina, tipo assim, meu Deus, por que vocês não namoram logo? E aí E. ela é amiga de cabelo vermelho ali, Vermelho? ela fica amiga dele e tal, e aí às vezes ela fica conversando, tipo, vai lá, cara, não sei o quê. Eu acho engraçadinho. Ele é meio episódico, tipo Nakamura-kan, assim? Ele é meio episódico. Cara, isso Algumas coisas aqui. eventualmente não, mas a maioria é. Isso aqui deve ser muito legal. Eu realmente fiquei perdidamente apaixonado por essa capa aqui. Não, e ele é super Tipo assim, ó, fofinho. assim, tu já me convenceu, mas a capa transmite tudo isso aí que tu contou. Mas a ideia da perspectiva também é muito legal, assim. A ideia de ter uma perspectiva de terceiro, assim, também é bem Sim. legal. E eu gosto porque meio que o outro menino ali com cara de parede, ele realmente é inexpressivo. E ele sempre leva tudo muito a sério. Então, tipo assim, Uhum. aí tem uma cena muito nada a ver que o cara tá, tipo, fazendo aquela brincadeira que você, tipo, vai tirar o dedão, sabe? Tá, aham, E ele fica assim, aham. olha só, eu sei fazer uma mágica. Eu consigo tirar o meu dedo. E aí o outro menino fica, tipo assim, meu Deus! Tipo, e aí ele aparece assim, tipo, pra se mover. Depois ele fala, meu dedo voltou. E aí ele fica, tipo, eu já tava pegando um band-aid. E é muito fofo, as expressões são muito fofas. E eu acho assim. E depois, apesar de ser bem episódico, vai tendo um tipo de avanço na história. Então, tipo, Aham. eles vão se entendendo mais, tem confissão e blá blá blá. Daí eles começam a ter um relacionamento. Então é bonitinho. Apaixonado, tô perdidamente apaixonado por isso aqui. Perdidamente apaixonado. Aí eu adoro óculos. Eu adoro esse óculos aqui. Eu acho Aham, isso lindo, aí maravilhoso. foi um ponto fortíssimo. Maravilhoso. Tsumato sexulas nano de otoko to furin shimashita. Ugisu. Esse aqui, fiquei na dúvida, porque a capa primeiro me interessou, mas daí eu li o título e fiquei assim. Porque o título literalmente significa: eu não faço sexo com a minha esposa, então traí ela com um homem. Bem. E E é aí, isso a história? então, basicamente isso mesmo. Eu fiquei confusa, assim, porque eu achei. Eu já falei, eu não gosto muito de história com traição, então eu fiquei assim, Uhum. pé atrás. Mas eu quis ver porque me interessou, queria saber o que aconteceu. E aí, aparentemente, é a história sobre o de cabelo claro ali. Ele é gerente de uma livraria e tal. E ele casou com uma menina que ele namora desde os tempos de escola. Eles acabaram de casar e tal. Só que a Uhum. realidade é que eles não têm relações sexuais desde antes do casamento. Só que eles se dão muito bem, eles são super amigos, eles têm um relacionamento maravilhoso, só que meio que não rola nada há 200 anos. E assim, ao mesmo tempo que ele não quer reclamar, porque a relação deles é muito boa, ele também fica muito frustrado com isso, porque não é como se ele não tivesse tendo porque ele não quer, sabe?
Mas Tá. meio que parece que a mulher dele não dá espaço pra isso e toda vez ele fica nessa frustração. E nisso, ele acaba traindo a esposa dele com um funcionário da livraria, que é esse de cabelo preto. Que não Tu sei. já tem o teu problema com histórias com traição. E aí eu fico assim, Assim, curiosa, é que eu acho. porém não É, sei. eu fiquei curioso porque isso aqui eles podem fazer algo brilhante com isso, ou eles podem fazer uma merda gigante, assim, pode ser uma bosta. Mas a capa é bem legal, a capa é bem bonita. Eu gostei da capa, então assim, antes de olhar o título, eu tinha escolhido exatamente porque eu achei a capa muito bonita, mas aí eu Pela olhei o capa. título e fiquei, poxa, É, então, assim, não é. Ai, é que não é nada que me chamaria demais, assim, que me. Uau, leia, nossa, entendeu? Mas assim, mas também não é nada que eu não leria. Eu não tenho esse mesmo problema que tu com histórias com traição, assim, mas é. Não é nada que eu não leria ou que eu leria, assim, sei lá, tipo. Sei lá, veio pro Brasil, beleza, vamos ler. Mas eu vou passar muito esforço pra ler isso aqui, daí não. então assim, não é também não é um tipo de capa que eu falo, nossa, que maravilhoso, vou ler, mas me interessou. Eu falei, nossa, que bonito, o que será que é? E aí eu li o título e fiquei, poxa, poxa, tinha que ser logo isso, sabe? Mas eu acho que exatamente porque eu sou curiosa, eu daria uma chance, porque eu quero saber qual que seria a conclusão que a autora ia dar pra isso. Mas ao mesmo tempo é um perigo, porque eu posso me decepcionar muito. Então, eu não sei. Eu sempre tenho meio que sentimentos conflitantes com isso. Próximo mangá é Uetai no wa Nikushika Shinjinai, da Kureta Makine. Capa belíssima. Sim, Amei o detalhe de só uma meia. Amei. Gente, eu amei. eu também gostei, Tá, apesar de eu ainda não ter sacado qual é a motivação disso tá, aí. não tenho a menor ideia também, mas amei. Mas eu gosto da autora no geral. Eu acho que ela tem um traço bonito e normalmente ela faz uns porn bom também. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu vi a capa, achei bonita, chamou a atenção e eu fui atrás da sinopse, né? E aí? E a capa não deixa aparecer de que é história com um pai solteiro. Tem uma criança aí. Hum, Normalmente, quando é história que tem criança, eles fazem questão de botar criança na capa. de voltar a criança, aham. E nesse não tem criança na capa. Achei isso incrível. Ela não tentou vender o pão dela pra pessoa que é fã de história de BL com De criança. criança. Achei incrível isso. É um detalhe que eu fiquei curiosa sobre isso. Mas, assim, eu não consegui captar muita coisa sobre esse mangá, porque ele parece aquele tipo que deixa bastante coisa meio que no ar e só responde no final da história, sabe? Entendi. Mas o que dá a entender é que o protagonista, ele tem um filho, né? Ele cria esse filho sozinho, ele se divorciou há pouco tempo. Por que que a mulher não cuida? Não sei. Mas aí um dia ele tá voltando do trabalho e ele não encontra o filho dele em casa. E aí ele vai procurar o filho e tal, e ele encontra o filho dele em um restaurante da vizinhança e descobre que o filho tá indo lá comer quase todos os dias. E aí ele vai repreender o filho dele, tipo assim, por que você não tá em casa? Eu deixei comida em casa, sabe? Coma em casa. Tipo, não sai, não, você não pode sair por aí sozinho, porque o filho dele é pequenininho. Não sei quantos anos, mas é pequenininho. E Tá. aí o menino meio que chora, porque ele fala que é porque ali naquele restaurante vai muitas crianças e ele não quer comer sozinho em casa. Ele não queria, ele se sente sozinho. E ali no restaurante, inclusive, tem o irmão mais novo de um dos funcionários, então ele fica comendo com o menino ali. E aí, no que tá tendo essa confusão, porque ele tá repreendendo o filho dele, e aí o, o funcionário faz tipo assim, não, sabe, calma lá. Ele reencontra um cara que chega ali no restaurante, que é um ex-colega de sala dele, que ele não vê há 19 anos. Porra. Mas aí fica um climão, porque aparentemente eles não. Eles tiveram algumas desavenças, então esse Tá. reencontro não é muito animado. E aí acaba a preview, assim, a prévia. Mas o que dá a entender, acho que se eu não me engano, esse cara é assistente social.
E ele não. E aí, assim, o que dá a entender é que o Dióculo se confessou pra ele quando eles estavam na escola e o outro acabou recusando e ficou essa torta de climão entre eles, sabe? É o que dá a entender. E aí ele ser assistente social é um plot maravilhoso pra ele ter que se envolver com a criança e com ele, Não, né? Porque, e aí, tipo, sei lá... e outra coisa, porque daí eles meio que conversam, né, ali no restaurante, falou, tipo assim, nossa, quanto tempo? E aí ele falou, nossa, você tem um filho, né? Ele falou, e aí, você, tipo, você casou? E aí o cara, que é o assistente social, falou, tipo assim, não, eu nunca casei. Nunca tive interesse, tipo, em namorar e muito menos agora, hoje em dia. Então fica assim também um porquê que ele nunca se relacionou também com nenhuma pessoa até tipo, 19 anos depois, sabe? Não sei, não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas, mas achei interessante. Mas eu queria a resposta de todas elas, então eu Também. leria isso aqui sim. Eu... E a capa é belíssima, belíssima. Mas assim, nada nesse sinopse me explica por que ele só tá com uma meia. Não sei também. Olha outra Uma coisa mais casa, mais despreocupada. Olha outra pergunta que talvez só esteja também com as respostas na história. Exato. Já pensou a meia ser grande parte do plot, assim? Vai saber, deve ser, gente. Mas nossa, eu adorei esse aqui. Eu queria muito ler esse aqui também, porque eu achei a capa belíssima, achei, tipo, a anatomia dos personagens, graças a Deus, linda. Mas, brincadeiras à parte, eu achei bonito. Uma yaoi hands ali. É, isso que eu ia falar. Ele é bonito sim, mas tem um yaoi hand, mas ela consegue fazer uma coisa discreta. Cris, yaoi hands não é problema, é parte da anatomia clássica. A gente tem problema com pescoços, olhos que não aparecem, esse tipo de coisa. Você não é a favor, yaoi hands, não. Você não é a favor de outras partes, só a mão mesmo, entendi. Isso, yaoi hands tá tudo bem. Entendi. Mas é tudo lindo, assim. Não, eu achei bem bonita a capa. E a proposta que tu contou pra mim é muito legal. Tipo, nada, como é que eu vou dizer, nada absurdo, nada uau. Mas é legal, assim, eu ia querer saber as respostas dessas perguntas. E eu achei, e me pegou muito de surpresa que tinha uma história com criança, porque daí eu fui ver as prévias e de repente uma criança falou, aí, cadê essa criança na capa? Não tem. Eu achei que ia ser outra coisa. Vai perder de vender. Achei que era totalmente outra coisa, mas eu não tenho nada contra histórias com criança, então... Pô, gosto. Quero ler, leria. Então, gente, esses foram os mangás que a gente trouxe para vocês terem uma noção do que saiu lá em julho. Como eu disse, se vocês quiserem ver completo tudo que saiu, tem aqui na caixa de descrição um link lá pro site do Blime, onde a Cris fez um post com todos os títulos que saíram por lá. Só não vai ter essa descrição e esses comentários maravilhosos que a gente faz aqui, né? Mas vocês podem se informar por lá mais. E espero que vocês gostem desse formato, porque esse é o formato que eu consigo trazer pro canal, que eu consigo trabalhar em cima, editar e trazer em tempo hábil, né, sem me deixar muito exausto e nem abusar demais da Cris. Então, eu espero que vocês gostem do formato, né? A gente volta no mês que vem para falar sobre os mangás que vão saindo em agosto lá. Espero que... E aí, no mês que vem sou eu que escolho. Eu vou olhar as capas e escolher. Então vocês podem se preparar que vai ter bunda aparecendo o tempo inteiro. Não, e tem bastante coisa interessante no mês que vem. Ai. Nesse mês, no caso, né? Tem bastante coisa interessante, eu acho que pode sair um vídeo bem legal. Pode ser um bom vídeo. Eu quero ver. Porque tem tanta coisa que eu quero ver o que você vai escolher. Da última vez, a Cris se surpreendeu que eu escolhi 3 do Cake Verso, tá? Três, eu consegui acertar, assim. Todos os Cake Verso do mês. Então se preparem. Vamos ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se quiserem ver mais do trampo da Cris, acompanhem lá no Blime. Mais algum comentário, meu anjo? Acho que não, acho que as pessoas também já estão me cansadas de me ver, já me viram, quem viu a Blime Conjo também me viu lá, aí tem que me aguentar agora invadindo o canal do Guto, né? Mas a gente tá aí, porque acho que só eu aqui vou conseguir fazer esse trabalho pra gente ficar aqui julgando as capas e é divertido, gente. É divertido. E todo mundo diverte, tá? O feedback é bem maravilhoso. Todo mundo diz que morre de rir com a gente. Sim, tá? Todo mundo gosta de julgar pela capa, sim.
Então a Isso. gente vai julgar. Então vamos julgar até o do mês que vem também. Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.